Ele é um divisor de águas. Ele, quando nasceu com várias deficiências, né? Mas que a família aceitou muito bem, então foi tratado normalmente, como se não tivesse nenhum problema, então saímos muito com ele. Naquela época as pessoas ficavam espantadas de nós estarmos lá passeando com ele, que ele tinha problema nos pés, então ele usava umas botas, uns aparelhos, então ficava com as pernas semi-abertas, né, presas, e a gente passeava com ele de carrinho, ia supermercados, todo mundo olhava bastante. Hoje em dia está bem mais comum, né? A gente sempre brincou juntos, e aí depois a gente cresceu, teve uma discrepância de idade, quer dizer, a idade sempre foi diferente, né, mas a gente se afastou um pouquinho, né, porque um cresce e o outro continua criança, mas depois a gente voltou e a gente é super amigos até hoje. Sempre cuidei muito dele também, né, sempre, quando eu tinha 18 anos, ele tinha 7 anos, né, quando eu tinha 22, ele tinha 11 anos, então sempre teve uma relação de levar nos lugares também, nós éramos 5 filhos, então todo mundo sempre se ajudou muito, para mim era normal, não sei. Mas as pessoas, quando veem ele no primeiro momento, veem que ele é diferente. E depois que conhecem, veem que ele é uma pessoa incrível, que passou por todas essas barreiras e é um vencedor. Quando ele nasceu, o médico disse que ele não sentaria. E depois que ele não andaria. E nós fomos buscando, né? Fazendo todas as terapias possíveis, tudo isso. E graças a Deus ele andou, sentou, depois andou, engatinhou, né? Fez tudo. Demorou mais a andar até, ele andou com 2 anos, porque ele usava um ferro juntando as 2 botas para manter os pés dele no lugar. Então, quando ele tirou esse ferro, que ele conseguiu andar. Não, com certeza ele era o orgulho da família, ele continua sendo, ele é o orgulho, né? Ele enfrentou todas as barreiras possíveis, né? E ele conquistou o espaço dele, ele passou por várias situações e tá aí, né? É uma pessoa incrível, venceu, é um vencedor. Eu escolhi fazer 2 faculdades ao mesmo tempo, foi um pouco por acaso, e a engenharia e a economia também. Meu pai era dentista, minha mãe professora de matemática. De alguma forma eu sempre gostei de matemática, mas eu queria fazer publicidade, né? Nada a ver com as 2 carreiras, mas eu gostava muito de anúncio, de ver anúncio, e achava isso interessante, eu queria fazer isso. E aí uma vez, conversando com um vizinho meu, na piscina do prédio onde eu morava, ele falou assim, você conhece engenharia de produção? É uma carreira nova que está começando, é interessante. Me explicou o que era. Aí eu comecei a achar interessante realmente, pesquisei. E na hora de me inscrever para os vestibulares, eu olhei que algumas do Rio, por exemplo, a UERJ, não tinha nem engenharia de produção no Rio e nem publicidade, tinha jornalismo só. Então, para lá eu falei assim, vou me inscrever para economia, que eu gostava também, era um tema que me interessava. O Cefet, que foi onde eu cursei engenharia de produção, não tem, obviamente, é um centro de tecnologia, não tem nem economia, nem publicidade, então eu me inscrevi para engenharia de produção. E aí cada universidade eu me inscrevia de acordo com a disponibilidade. Aí escolheu o Cefet para fazer engenharia de produção e o UERJ para fazer economia. Então foi uma época bem dura, né, de fazendo as 2 faculdades. Aí ele ia, acho que com meu marido, com o pai dele, né, para a faculdade, às vezes voltava também junto, mas às vezes não dava tempo. Depois que eu me formei, eu fui contratado pela Shell, fiquei alguns anos lá, ao todo, entre estágio e trabalho, eu fiquei 3 anos na Shell. Depois eu fui contratado pela Michelin para ser responsável financeiro da engenharia, financeiro e de qualidade da engenharia da Michelin para a área de projetos, onde a gente construía e ampliava as fábricas da Michelin aqui na América do Sul. Fiquei 6 anos trabalhando em Campo Grande. Mais uma vez as pessoas me chamaram de louco, porque eu trabalhava na Shell, que era do lado da minha casa na Barra, e eu fui para Michelin, que era em Campo Grande, 1 hora de ônibus, eu não dirigia ainda nessa época. E eu falei, não, é uma oportunidade melhor, eu vou poder viajar bastante para fora do Brasil, aprender uma língua nova, o francês, e vale a pena, além de ser um cargo mais importante, um cargo sênior, né, eu tinha acabado de me formar,
e teria uma responsabilidade maior. Fiquei esses 6 anos, eu evoluí dentro dessa função e fui convidado pela Michelin para ir para a França, onde eu fiquei 3 anos e meio como responsável da área de PMO da Michelin do mundo todo. Foi um baque porque foi todo mundo, né? Meu irmão faleceu, minha irmã mais velha também teve que sair, e ele também, que também sempre juntou muito a gente. Então, todas as férias dele que ele vinha, isso aqui virava uma festa, né? Eu achei o máximo, até porque ele estava indo para pertinho de mim. Estava na Bélgica na época, ele foi para a França, então a gente conseguia se encontrar muito, né? A gente viajava pra caramba lá. Como a Bélgica e a França, a fronteira, a gente cada um pegava o carro e ia para o meio do caminho. A experiência que ele teve no exterior, né, foi muito grande, né? Ele coordenou projetos internacionais, né? Índia, China, Estados Unidos e outros países. Então, eu acho que ele tem uma experiência muito grande. E depois foi para os Estados Unidos morar lá. Ele já coordenava um projeto dos Estados Unidos quando morava na França. Depois foi morar nos Estados Unidos para coordenar a abertura de mais uma fábrica lá, né? Acho que a pessoa que eu conheço que a vida social é mais ativa no mundo, né? Que ele tem um fator agregador, que as pessoas gostam dele, que as pessoas vêm para ele. Ele faz questão de estar jogando com as crianças, jogando com a minha mãe, jogando com todo mundo. Ele fala, a gente hoje não jogou, vamos jogar, mesmo que seja uma meia horinha, acho que só para... E faz questão de estar todo mundo sentado à mesa para a gente lanchar, para a gente almoçar, isso ele realmente faz questão. Todo lugar que ele frequenta, ele agrega as pessoas, ele tem muitos amigos, né? E sempre conseguiu tudo que ele queria, graças a Deus. E eu acho que isso a família colaborou muito, porque todo mundo tratou ele muito bem normalmente, ninguém nunca teve problema nenhum com ele, assim, de não, achar que ele tinha que ter mais cuidados, né? Ele que puxa a família toda sempre, une todo mundo, ele é a luz da nossa família. A minha irmã até diz sempre assim, ainda bem que ele é seu filho, porque se fosse meu filho, ele não conseguiria fazer tudo que ele faz, porque eu ia ficar com tantos cuidados com ele, que ele não iria se desenvolver como ele se desenvolveu. Um ano antes ele já queria voltar para o Brasil e eu dei força para ele não voltar, porque eu achava que ele estava bem lá, que ele deveria continuar, tudo isso. Aí esse ano passado, né, ele falou para mim, mãe, eu estou voltando para o Brasil, realmente eu estou sentindo muita falta do Brasil, vou ficar aí, mas em momento algum me falou para que era. Eu fiquei meio chocada. A minha primeira sensação foi assim, hã? Como assim? E depois eu falei assim, eu não imaginei que ele fosse ter um cargo político, que ele fosse lutar por um cargo político. Apesar dele amar esse país e querer o melhor para o país. Então, com certeza, dentro dele tinha essa sementinha. Mas a gente não imaginava, bom, eu não imaginava que essa semente fosse florescer. Eu achei ele meio, em primeiro lugar, eu achei ele meio maluco, assim, a palavra certa, né? Porque ele estava numa posição boa dentro de uma empresa, uma multinacional, num cargo muito bom. Então, você também largar toda a sua base financeira, que o Brasil está nesse mau momento, para se candidatar, eu achei ele meio irresponsável, mas eu acho que ele está indo muito bem. Tiveram poucos amigos que sabiam já desde o início, porque na verdade foram amigos que estavam tentando me convencer a ser candidato, né? Eu já queria, mas eles estavam me ajudando, me pressionando, e aí, vai. Então alguns amigos já sabiam, alguns acharam muito legal quando eu falei, falaram, pô, que legal, é isso mesmo, estamos precisando de pessoas como você, queremos te apoiar. Acho que a grande maioria falou isso. E alguns mais céticos falaram, poxa, legal, bacana a sua coragem, mas eu acho muito difícil. Eu acho que é algo impossível. Mas, se você quer, vai em frente. E hoje,
A maioria desses que na época, no início, quando eu anunciei, estavam mais céticos, quando eles começaram a ver o resultado do que eu tenho feito nos últimos meses, eles começam a acreditar um pouco mais, né? Então, eu acho que esse processo de convencimento ele ainda não acabou. É um processo que está em andamento e a reação das pessoas vai evoluindo conforme o trabalho que está sendo feito, conforme a gente vai trabalhando, visitando cidades, conhecendo pessoas novas e mostrando que não é uma brincadeira, não é uma aventura e que eu só vou começar a fazer algo lá em 2018, às vésperas da eleição. O empresário, as empresas têm dificuldade hoje de investir em educação, porque tem muitas limitações em alguns estados, principalmente, para que as empresas possam patrocinar ou financiar desde faculdades até pesquisas. Isso seria um grande diferencial. Se a gente tivesse menos burocracia e menos complicação do Estado receber recursos da iniciativa privada, e com isso o próprio empreendedor, o próprio empresário poderia investir em educação, em pesquisa, que iria não só beneficiar a sociedade, mas também a própria empresa. Quando a gente compara o Brasil com outros países, por exemplo, principalmente os Estados Unidos, em que a maior parte do estudo, principalmente da universidade, é privada, a gente está falando também da questão do esporte como negócio. Lá fora, o esporte é visto como um negócio. Então, as pessoas têm interesse em incentivar as empresas, as faculdades, têm interesse em incentivar o jovem, o universitário, a investir no esporte. E o esporte tem um fator também social, um fator de formação de caráter muito importante. E no Brasil, hoje, nem mesmo os esportes profissionais, como o futebol, são bem geridos, são tratados como um negócio. E com isso, é difícil você fazer com que o ensino rentabilize para as universidades a ponto de gerar bolsas de estudos tão fortes quanto você tem em outros países como os Estados Unidos. No ensino básico, o esporte deveria ser tido como parte da educação. Assim como a cultura, o esporte e a educação deveriam estar integrados numa coisa só, para a formação de caráter, formação de lideranças, espírito de equipe, formação de pessoas melhores para a sociedade. Eu espero que as eleições de 2018 sejam balizadas por uma política real, de fato, e não por uma política suja, com corrupção, com caixa 2, com baixo nível nas discussões, com pessoas discutindo coisas que de fato não são relevantes para a sociedade, mas que ganham voto, que ganham popularidade. Isso é muito forte hoje no Brasil, em que a polarização de extremos de ideias, de opiniões, são as coisas que aparecem na mídia, aparecem na internet, nas redes sociais, e não ideias, não discussão de ideias, de propostas, daquilo que de fato impacta o brasileiro, daquilo que de fato impacta a vida do povo. As pessoas querem muito discutir temas opostos, temas extremos, temas em que uma opinião forte, dura, vai ser a que vai mais chamar atenção, e não uma opinião baseada e galgada em ideias, em conhecimento, em de fato projetos que vão melhorar o Brasil. Eu acho que o Brasil tinha tudo para ser um país assim, maravilhoso de se viver, um país de primeiríssimo mundo. Eu viajo bastante e nunca vi um país tão bonito como a gente, e que a gente tem todos os recursos, né? Aqui não tem a gente não tem terremoto, nada natural, não tem furacão, não tem aquele inverno que cai nevasca, não tem... E a gente não aproveita isso, né? O que plantar a gente colhe, tudo, a gente tem óleo, tem o petróleo, e isso não é aproveitado. Quer dizer, é aproveitado só por uma camada, né? E eu acho que se entrar um grupo para mudar o Brasil, que nem o Paulo Gustavo está disposto a fazer, acho que o Brasil só tem a ganhar. O Brasil vai... Nossa, não tem como competir, não teria como competir. Tem que ser para o povo, né? Melhorar a situação do povo, melhorar para todo mundo, e não haver desonestidade. Isso da nossa família sempre foi muito forte, honestidade. Nunca aceitei que houvesse alguma coisa de
fora do certo. Tinha que ser sempre certo. Isso é a única coisa que eu sou realmente radical. Que tem que ser honesto. Do meu irmão é a honestidade, ele é muito prático, ele é muito determinado também. Eu acho que são os 3 pontos muito positivos dele. Se meu irmão for eleito, ele com certeza vai mudar o país, porque ele vai trazer honestidade, segurança e determinação para tudo que ele for fazer para o país. Ele é uma pessoa muito engajada, então eu tenho certeza que ele vai ajudar esse país a sair dessa lama. Paulo é uma pessoa que admiro muito, não porque ela é meio cunhana, mas ela tem muitas iniciativas e muita coragem também. Ele faz coisas, como por exemplo, como esta mudança que ele fez de começar a trabalhar na França. Não é fácil de mudar de um continente para outro continente, outra cultura, outro tipo de trabalho. Eu fiz também, eu sei que não são mudanças fáceis, mas eu acho que Paulo pode ir mais longe, pode fazer alterações, pode criar iniciativas que ele sabe como fazer. Eu acho que vale a pena, eu acho que há necessidade disso, de algumas pessoas, esses jovens, né, tentarem melhorar o nosso país, porque ele ama o Brasil, eu também. Então eu acho que é necessário isso. Eu acho que trazer pessoas novas para a política é muito importante, por vários fatores. Um é que você tira pessoas que já estão no sistema, pessoas que já estão acostumadas a se envolver com até mesmo a corrupção e usar isso a favor delas. Então, se você está sempre renovando, você evita que aquele sistema se torne cada vez maior. Então, é muito importante trazer gente nova para a política. Segundo motivo é que você está trazendo pessoas que estão mais acostumadas com a realidade. Hoje os políticos estão lá há 20 anos, 30 anos, ou eles ou a família deles, ou seja, são pessoas que vivem só da política, vivem num mundo à parte. Então trazer pessoas como eu, como você que está assistindo, é importante, porque a gente está falando de pessoas que vivem o dia a dia, vivem a realidade do Brasil, a realidade do Rio de Janeiro. Então é muito importante trazer pessoas comuns, pessoas normais. E são pessoas também que conhecem a realidade de outras profissões. Então, no meu caso, né, eu sempre trabalhei em empresa grande, em empresa multinacional, trabalhei fora do Brasil, eu vou trazer para a gestão pública esse conhecimento, a experiência de alguém que trabalhou na gestão privada, conhecimento, as melhores práticas, porque quando você trabalha numa empresa grande, você não traz só a prática daquela empresa, você traz também a experiência de outras empresas, seja porque eu, por exemplo, fiz um MBA, seja porque as próprias empresas elas trabalham com outras empresas, fazem benchmarks para conseguir trazer as melhores práticas para dentro da sua empresa. Então, é isso que a gente quer levar para dentro da gestão pública, essa experiência da gestão privada, no meu caso, para a gestão pública. E mesmo que as pessoas não tenham experiência na gestão privada, pode ser um professor, pode ser um policial, pode ser um ativista social, são pessoas que têm outras experiências e que vão trazer essas experiências para a gestão pública e não somente a experiência da gestão pública para a gestão pública. A gente tem que oxigenar a política e isso eu acho que é muito importante.